vamos falar hoje sobre José. Na verdade, da prisão ao palácio. Uma história fascinante, né? Bom, vamos começar o nosso estudo, né? Vamos estudar a história de José. Mas, como eu sempre tenho dito, para entender a palavra de Deus é importante buscar a orientação daquele que inspirou os profetas. Vou pedir ao pastor André Gonçalves que ore conosco, por favor. Senhor nosso Pai amado, nós estamos aqui neste momento reunidos para estudar a Tua Santa Palavra. Sim. Que através das lições da Tua Palavra nós encontremos a Jesus Cristo. Que pelo poder do Teu Santo Espírito a Tua Palavra fale a nós e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Muito bem, vamos falar aqui um pouco de José. Vocês se lembram que falamos sobre Jacó, aquele enganador que se tornou Israel, né? Uma mudança na vida dele. E agora passamos aqui para José. José era um dos filhos de Jacó, é isso mesmo, pastor? Exatamente. José era o 11º filho, entre aspas, legítimo de Jacó, né? E foi o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler a história de Jacó, mas Jacó, ele amava mais uma esposa do que a outra. Na verdade, ele foi enganado, por isso que ele tinha duas, né? E no fim acabou tendo uma confusão tremenda. Nós, inclusive, já conversamos outro dia com o pastor aqui com respeito a alguns países onde tem esse costume de ter mais de uma esposa e às vezes trazem complicação. Então, ele tinha alguns meio-irmãos e isso causava um problema na família, né, pastor? É sério o problema que causou. A Bíblia, inclusive, retrata que todo caso de poligamia sempre se tornou uma complicação. E os irmãos de os irmãos de José, no caso, eles tinham sérias dificuldades com esse novo filho que chegou, que era da mulher amada de Raquel, porque ele foi o alvo da atenção completa do pai. Parece que ele havia se esquecido de todos os outros filhos que até então ele havia tido com a sua esposa Lia, e agora ele só se dedica a José. Mesmo porque Raquel, durante muito tempo, não teve filhos, ela era estéril e com isso a outra esposa ridicularizava ela. E quando finalmente ela fica grávida, aquilo foi uma alegria para o pai, uma alegria para a mãe, né? Mas os outros irmãos se ressentiram disso. Agora, ele era o queridinho do papai. Mas além disso, o que mais fazia com que os irmãos não gostassem dele, pastor Edson Nunes? Por ser o queridinho do papai, ele era um pouquinho mimado, né? Ele era o filho preferido e isso gerava uns ciúmes. E ele gostava dessa posição. E nós temos relato aqui em Gênesis de alguns sonhos que ele teve, né? O primeiro sonho dos feixes, né? Onde ele era o maior feixe e os outros irmãos, inclusive o pai e a mãe, vinham e se curvavam, né, perante ele. E depois o sonho dos astros, onde ele era o centro também e todos os outros irmãos e o pai e a mãe se curvavam também perante ele. Então ele tinha essa postura de reizinho da casa, né? E isso contava, era uma, né? E ele contava para todos para confirmar isso. E por ele ser o filho mais velho da esposa preferida de Jacó, os irmãos já tinham esse medo de que ele fosse o primogênito, o eleito primogênito do pai, receber a bênção. E como ele se colocava nessa posição, isso gerava todo esse problema aí com os irmãos. Olha, eu fiquei até pensando o seguinte, que quando você falou que ele era o reizinho, eu lembro que, em certa ocasião, o pai deu uma capa de presente para ele, e essa capa tinha um significado especial também, além de ser um filho preferido, isso não indicava também que ele realmente era uma pessoa de importância ali dentro da casa? Isso, a capa é interessante até no hebraico, porque a palavra usada é que era uma capa listrada, né? As capas listradas eram diferentes das capas lisas, elas tinham um aspecto de aristocracia, né? Uma coisa mais nobre. Então, José era o nobre, né? O diferente dos irmãos. O pai alimentava isso e José gostava bastante dessa posição que ele desfrutava. E dá a impressão, inclusive, que essa capa, por ser tecida, parece de uma vez assim, né? Ela era um negócio bastante caro, né? Isso. Então, realmente a gente percebe que José era o queridinho, parece que ele gostava dessa posição. Ele era assim, o fofoqueiro, via os irmãos fazendo alguma coisa, falava, pai, o fulano está fazendo isso, né? E agora, chega um momento em que os irmãos vão pastorear o rebanho e o pai fala assim, olha, vai lá ver o que teus irmãos estão fazendo.
E agora eles vão... Fale um pouquinho sobre esse episódio. Os irmãos estão lá no local, pastoreando ali o rebanho, e eles veem José chegando à distância. Fico imaginando, me colocando no lugar dos irmãos também, né? Porque não deve ser nada fácil para eles estar sempre agora sendo preteridos pelo pai, em função de um rapazinho novinho que está numa posição assim de destaque e nada velado. O pai realmente o colocava em primeiro lugar. E agora ele vem de longe e ele vem com aquela sua vestimenta diferente, essa túnica listrada, e eles olham para ele, e eu imagino que tipo de comentário deve ter ocorrido naquele instante. O ciúme, e já que todos estavam na mesma situação, e alguns até já haviam caído em desgraça com o pai, eu imagino que os comentários iam sendo os piores possíveis naquele instante. E quando ele chega, já está um clima extremamente negativo. Eles sabem que ele é delator, ele é dedo duro, ele gosta de contar para o pai aquilo que eles fazem de errado. E eles não deveriam estar naquele lugar naquele momento. Então, ele quer aproveitar este momento e diz, peguei vocês no momento agora, está errado, não está no lugar certo, podem ficar tranquilos que eu vou contar para o pai. E eles já estão com esse medo, eles já estão com esse receio, a inveja. Então é um caldeirão aí tremendo para essas emoções extravasarem em alguma área, porque agora não tem nem pai por perto para cuidar do filhinho. Eles estão numa situação onde José está sozinho, ele está aparentemente desamparado. E parece que o ódio era tão grande que queriam matá-lo mesmo, né? Mas queriam matá-lo mesmo. E a primeira coisa foi jogá-lo num poço para ver o que iam fazer. Mas o sentimento geral, se não fosse pelo irmão mais velho, o Rubem, era matá-lo mesmo. Agora, imagine esse irmão lá no poço, sozinho, e fala assim, agora eu estou perdido mesmo. Mas ele jamais imaginava, eu acho que os irmãos fossem fazer aquilo com ele, né? E eu não sei também, fico pensando se lá dentro do poço ele diz assim, olha, eu vou contar tudo para o meu pai, viu? Vocês vão ver. E agora chega Judá com uma sugestão. Bom, a sugestão era melhor do que matar, mas mesmo assim era terrível, né, pastor Edson? A ideia que o texto deixa, alguns comentaristas antigos também colocam, é que Judá e Rubem, porque eram os filhos mais velhos, né, Rubem, o primogênito, eles tinham medo da reação do pai, muito medo de como o pai ia se portar, com que fosse acontecer. Então, por isso que Rubem primeiro deu a ideia de colocarem no poço, mas, bom, vamos esperar anoitecer, quando anoitecer eu liberto o meu irmão, ele volta lá e a gente fica tudo bem. E Judá, também com esse medo de que José morresse, resolve, não, vamos vendê-lo numa caravana então de ismaelitas, e assim ele vai como escravo. Isso vai ser uma prova dura para ele, né, já que ele é o mimado da casa, agora ele vai ser um escravo. Então vamos vendê-lo e pelo menos a vida dele é preservada, né? Então esse é um momento interessante, mas de qualquer forma a notícia que chega para Jacó é de que seu filho querido morreu. E eu chamo a atenção aqui que os ismaelitas vinham de Ismael, que era a outra linhagem de Abraão, que deu inclusive origem à nação árabe. E já tinha ali um certo conflito naquela época. Agora ele é vendido para... Eram primos, mas aos inimigos, né? E, inclusive, alguns gostam de fazer até alguma ligação com Jesus, que também foi vendido, né? No caso de José, foram 20 moedas de prata ou peças de prata. Agora, eu fico pensando, por exemplo, na questão aqui do caráter desses irmãos, a ponto de vender o seu próprio irmão. Vamos falar um pouquinho desses irmãos, porque eles realmente não eram, vamos dizer assim, as melhores pessoas porque a Bíblia não esconde nada, né, pastor? Não mesmo. A Bíblia ela faz questão, e olha, a família de José era uma família completamente desestruturada. É uma família, assim, muito complicada. A gente já começa pelo pai, que teve que mentir para conseguir a bênção, assim ele achava que tinha que ter feito. A mãe que tinha preferência por um filho e tudo mais. Ele se casa com 2 mulheres porque foi enganado. Foi enganado como ele havia enganado no passado também. Após isso, ele vê que a sua esposa, a amada Raquel, ela é ladra. Ela roubou o pai. Então, que família estranha essa? A outra que foi rejeitada, Deus olhou para ela, abriu seu ventre e disse, não, já que você foi rejeitada, eu me lembro de ti, eu vou lhe dar os filhos. E ele tem filhos com ela, e a outra, a amada, está lá, estéril. Então, cria um clima muito estranho. E os filhos vão chegando, Deus vai abençoando a Lia no seu relacionamento com Jacó. E agora os
os filhos eles vão se comportando de uma maneira, cada um tem sua característica, né? O seu jeito, seu temperamento. Rubens se deita com a concubina do pai, uma coisa assim terrível, condenado por Deus, mas ele mesmo assim o fez. E mesmo pelas regras da época. Né? Exatamente. José tem uma irmã, Diná, que foi estuprada. E 2 irmãos falaram, não, nós vamos fazer alguma coisa a respeito disso. E maquinaram de tal forma que uma cidade inteira depois veio a falecer por causa deste ato. Foram assassinados, eles mataram. Simeão e Levi são bons de espada e sanguinários. Então ele tem 2 irmãos sanguinários, um que se deitou com a concubina do pai, outra irmã estuprada. Ele tem uma mãe que é rejeitada e que para conseguir finalmente ter filhos, ela troca o marido e o relacionamento sexual do marido por mandrágoras. Então, que família complicada, e mesmo assim eu me admiro. Apesar de José não ser perfeito, dele realmente ser de fato um rapaz mimado, dele ter gostado da situação no qual ele foi colocado pelo pai, a gente vai ver agora durante a história que essa família desestruturada não serve de justificativa para ele abandonar a Deus. Poderia ter tudo, toda a razão do mundo para dizer, não, esse Deus ele não serve para mim, olha a minha família, que coisa horrível. E eu penso agora naquelas pessoas que estão estudando a lição conosco. Tem muitos que dizem, olha, eu tenho a possibilidade, como José, de vencer, mesmo a minha família sendo desestruturada como ela é. Porque infelizmente o inimigo ataca muitas das famílias hoje em dia. E inclusive, pode acontecer realmente 2 coisas quando uma família é assim desestruturada. Das 2, uma, assim, a minha família é bagunçada mesmo, eu também vou ser bagunçado. E pode haver uma reação totalmente inversa, assim, não, eu não quero ser como minha família. Eu vou ter uma família totalmente... E felizmente José escolheu esse outro caminho, né? Agora, eu vejo, por exemplo, que apesar de tudo isso, Judá, ele não matou a José, ele impediu ali. E, na verdade, houve um outro episódio na vida de Judá que seria bom a gente mencionar, que também que é um negócio complicado. Havia um costume, né, pastor? Quando uma esposa não tivesse filhos, o esposo morreu, o cunhado tinha que se casar com ela, era esse o costume? Era para a esposa, para o filho primogênito continuar a ter descendência, né? Isso depois vai ser muito explorado na questão do levirato, né? A gente tem a história de Ruth e Boaz, que depois trata bastante sobre isso. Mas ali, o Judá ele tinha um compromisso com Tamar de dar ao seu filho mais novo. E ele primeiro vem com a desculpa, não, ele é muito jovem, vamos esperar. E aí, Tamar, então, para não deixar que o seu ventre não tivesse fruto, porque na época, se você não tinha descendência, você não tinha nada. Né? Você era uma pessoa seca, e até a palavra hebraica usada para quem não tem descendência é essa palavra, é arrancado. Ou seja, você é como se tivesse sido arrancado. Então, Tamar arma esse episódio, se coloca como uma prostituta ritual, né? E Judá vai e se deita com ela, e aí ela, como prova, ela pega o cajado dele, a capa, etc., para mostrar, depois quando ela tem um filho, de quem era o filho. Esse é um episódio bem complicado ali do relato bíblico, mas é um episódio interessante, que mostra o costume da época e mostra mais um dos problemas dos irmãos de José. Pois é. Né? Essa depravação, essa busca pelo prazer, etc. Então esse é um aspecto também, no texto é um pouco preocupante, mas que ajuda a elucidar qual era o nível de desestruturamento da família, né? Mas um lado positivo que eu acho nisso aqui é que ele reconheceu que estava errado, né? Quando ela mostrou, falou assim, não, tá certo, ela é mais justa do que eu. E a gente vai ver, só complementando, que essa é a atitude típica de Judá, que ele toma essa atitude nesse momento, ele reconhece o erro, admite o erro e muda a sua postura, e mais para frente, quando nós vamos estudar mais daqui a pouco, né? Quando José faz toda aquela situação para testar os irmãos, Judá também é o que defende Benjamim, é o que defende José, porque essa atitude de Judá, ele erra, mas ele se arrepende rápido, ele muda rápido também. Bom, José, ele vai agora e é preso lá no Egito, passa por uma série de situações complicadas. A gente também às vezes passa por umas situações complicadas, não é verdade? Por isso eu gostaria de recomendar a você este livro. O livro se chama Por que, Senhor? As respostas que você precisa para as perguntas que sempre fez. Se você
quiser ler um bom livro, recomendo esse. O telefone para contato é 0800 97 90 606. Por que Senhor, do pastor José Pereira? Ou através da internet www.cpb.com.br. Bom, José é preso e, ao chegar lá, ele é vendido para um nobre, Potifar. E ali começa também, primeiro, uma escalada, assim, parece que a coisa começa a melhorar, não é assim, pastor Edson? Isso, Potifar olha para José e vê que tudo que José faz é bem sucedido, porque José tem o Espírito de Deus, né? E Potifar coloca José, então, como mordomo geral da casa, né? José tem acesso a todas as coisas desse grande comandante, Potifar, nobre, todos os bens dele, é José que administra, a casa, os funcionários. José era o CEO, né? Da empresa de Potifar, ali da vida de Potifar, era ele que cuidava de tudo. Na verdade, ele era um escravo, entre aspas, né? Porque ele tinha algumas mordomias, né? Ele conseguiu ganhar a confiança de Potifar, e com seu trabalho, com a sua honestidade. E interessante que o narrador coloca que Potifar olhava para José e via nele o Espírito de Deus, né? Isso é um fator curioso, porque mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, mesmo as pessoas que não têm um relacionamento com Ele, elas podem olhar para você e perceber que você tem o Espírito de Deus. E eu imagino que o inimigo de Deus olhava isso e ele falou assim, vou derrubar esse sujeito aí. E ele arma agora uma cilada, né, pastor André? Eu gosto muito desse trecho aqui de Gênesis, especialmente a história de José, porque fica muito nítido que, na realidade espiritual, há de fato uma grande guerra. E nós todos somos soldados de um lado ou de outro. Ou somos soldados de Deus, ou somos soldados do inimigo, de Satanás. E José, apesar daquilo que ele havia sofrido, e depois de ter sobrevivido a essa chegada até o Egito, ele se decide ao lado de Deus. Eu serei fiel ao meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele diz, olha, eu vou ser fiel em qualquer circunstância. E Satanás vê isso, ele diz, não, com esse rapaz eu vou ter que mexer, porque se ele continuar com Deus, ele vai derrubar os meus planos aqui no Egito. Essa nação aqui, ela está em minhas mãos, e esse rapaz, nas mãos de Deus, pode mudar isso. Então ele concentra-se em José para derrubá-lo. E pega ele na sua juventude, e hormônios e tudo mais, diz, esse rapaz eu vou pegar de um jeito que ele não vai conseguir resistir. E coloca a esposa de Potifar no caminho de José. Porque José tinha tudo sob as suas mãos. Mas a esposa, ele não tinha. Um fator curioso só, porque essa energia que Satanás gasta para tentar fazer com que José não seja bem sucedido no Egito. A pergunta é por quê? José era tão importante, tão especial assim, para que Satanás visasse a ele? E aí a gente lembra da profecia que Deus fez a Abraão, dizendo que o povo de Israel desceria para o Egito. Exatamente. E lá ficaria. Então os planos do inimigo era realmente não permitir que houvesse ninguém ali do povo de Deus no Egito para que a profecia não se cumprisse. Aliás, Satanás sempre tenta impedir o cumprimento profético das coisas, né? E também a gente deve lembrar que no caso do Egito, quando a gente olha assim para a figura de um faraó, uma das coisas que ele tinha bem assim, na sua coroa, vamos dizer assim, era a serpente. E a serpente a gente tem estudado no livro de Gênesis, que Satanás a utilizou ali, e ligamos com Apocalipse, onde Apocalipse 12 diz que a antiga serpente é o inimigo, é o diabo, Satanás. Então, me parece que Satanás tinha um certo domínio ali no Egito, era o reino dele, né? Agora vem esse hebreu aí querendo mudar as coisas, né? E ele também utilizou a mulher de Potifar, porque ela também tinha que se sentir atraída por José, né? Pois é, e José, a Bíblia conta a respeito de dois homens que são considerados os mais belos, né? Eu acho que as mulheres vão gostar dessa parte aí. São dois que a Bíblia descreve como sendo belos, de rosto e de corpo. José é um, Davi é outro. E José era muito bonito. E, obviamente, ele, para ter sobrevivido essa caminhada com os ismaelitas até chegar ao Egito, significa que ele era um rapaz forte. Sim. Que aguentava, porque eles não investiam muito alimento nos seus escravos. Aqueles que morriam, eles sabiam que não ia dar dinheiro mesmo. Chegando lá no Egito, então, ele já era uma pessoa que chamou a atenção de tal forma que mesmo depois daquela caminhada toda,
ele foi logo para a casa de um aristocrata, de Potifar. Significa, era um rapaz apresentável, era um rapaz bonito e forte. Além disso, Deus havia dado a ele inteligência e ele se colocou nas mãos de Deus. Então, quando a mulher de Potifar olha para José, ela, sem saber, provavelmente, mas sendo usado pelo inimigo, ela se sente atraída por uma pessoa íntegra, bela e inteligente, que recebeu o poder do seu marido. E ela agora tenta seduzi-lo, o que possivelmente poderia até já ter acontecido antes com alguns outros casos. Mulher de Potifar, a Bíblia não conta isso, mas Potifar, ele possivelmente não tinha essa possibilidade por ser do rei. Possivelmente ele era eunuco. Eu li em alguns comentários a respeito disso. Portanto, ele não tinha como ter o seu relacionamento com sua esposa. Então, a esposa possivelmente procurava em outro lugar. E agora José chega lá, destaque, bonito, e ela tenta seduzi-lo. Eu acho interessante que José, ele obviamente vence a tentação, foge, ela calunia dizendo que ele que tentou agarrá-la e agora ele é enviado para a prisão. Me chama a atenção porque eu acho que se Potifar acreditasse na esposa, teria mandado matar o José, porque as leis eram severas, não era não, pastor? Exatamente isso. Isso é um fator extremamente curioso na narrativa. Porque se Potifar considerasse José culpado, José era digno de morte. Mas Potifar, ele fica ali num impasse. Né? Será que ela tem razão? Será que não? Que dá a entender que Potifar também não confiava muito na sua esposa. Né? Talvez por esses motivos que o pastor André colocou. Então ele já não confiava muito em José e agora, bom, vou arranjar uma solução intermediária. Colocar José na prisão. Gostaria de mencionar um texto muito interessante, Gênesis 39, 8 e 9, onde é dito o seguinte: José recusando, né, a mulher de Potifar, diz: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É um fator interessante que Moisés ele se preocupa com o seu chefe, né? Se preocupa com Potifar. José se preocupa com Potifar. Ele não só se preocupa em não pecar contra Deus, mas em não ferir ao próximo. Isso é muitas vezes algo que nós esquecemos, né? Nós pensamos, servirei a Deus sob qualquer circunstância, mas nós esquecemos do cuidado também que devemos ter com o próximo, né? E não feri-lo, e não magoá-lo, e não passá-lo para trás. Em tantos momentos que nós temos oportunidade, sempre lembrarmos disso, né? Eu sirvo a Deus, eu temo a Deus e por isso eu não vou passar os outros para trás. Me chamou a atenção esse texto que o senhor leu, onde diz pecaria contra Deus. Ou seja, às vezes as pessoas pecam e não percebem que o pecado é tão ofensivo contra Deus, né? Exatamente. Às vezes ele acha que pode ofender alguém e tal, mas não Deus, mas qualquer pecado é ofensivo a Deus. E José tem essa exata noção, né? Ele sabe realmente quem ele é. E essa passagem aqui de José, na tradição judaica, José é conhecido como José o Justo, o Tzadik, porque a gente não encontra, nesses momentos de tentação de José, o pecado. José ele se mantém justo o tempo todo. Esse é o reconhecimento da tradição judaica. Bom, ele é preso e agora, lá na prisão, eu imagino que era para desanimar, né? Você estava assim, galgando uma posição, já estava melhor, agora vem essa mulher e causa esse transtorno todo e ele é lançado na prisão. Bom, prisão nenhuma é boa, mas eu imagino que lá não era um lugar muito bom, né? Não, com certeza. Ou seja, veja, mesmo assim, né? Era escravo. Bom, ficou melhorzinho, mas ainda era escravo. Agora, prisioneiro, parece que piorou mais, né, pastor? É aí que está essa visão do grande conflito, de novo, que eu vejo aqui surgindo em José. Deus sabe o que é melhor para nós, mas Ele não vai nos livrar de todas as coisas. Ele vai estar conosco em todos os momentos. José era justo. Eu gostei dessa colocação. Ele era justo e em nenhum momento aparece aqui na narrativa bíblica que ele pecou. Mas mesmo assim, ele desce aos olhos humanos de posição. Mas aos olhos de Deus, ele cresceu espiritualmente. E Satanás viu que, em vez de melhorar a sua situação, a situação daqueles que estão caídos mesmo, afastados de Deus, ele vê que, em vez de derrubar José, José espiritualmente se tornou maior, mais poderoso, sem querer, preparando, pelo poder de Deus, nós estamos vendo isso aí, Deus aproveitando essas oportunidades,
preparando José para a grande tarefa da vida dele, que se divide em duas partes. Uma, dirigir uma nação inteira e salvar muitos da morte física e também da morte espiritual. E ao mesmo tempo cumprir a profecia, como meu colega aqui, o pastor Edson falou, do povo de Israel descer para o Egito. E agora ele está mais preparado, mas ele não enxerga dessa forma e muitas vezes nós não vamos enxergar as provações de nossa vida, de fato, como sendo um crescimento. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas se a gente confiar em Deus e se formos fiéis a Ele, Ele nos justificará. Ele realmente irá fazer com que todo mundo saiba quem é justo, quem é fiel e quem não é. E para mim é um grande consolo isso, Jonathan. É um grande consolo quando leio a história de José. E eu fiquei pensando o seguinte, enquanto estava dizendo isso. Primeiro, nesses 7 anos que ele passou ali na casa de Potifar, ele cursou o seguinte curso, se cursou entre aspas, né? Mas aprendeu. Ele aprendeu a língua egípcia e aprendeu a língua nobre, porque estava na casa de um nobre, não era a língua caipira, vamos dizer assim, do Egito. Segundo, ele aprendeu a mexer com finanças, né? Porque se tudo estava na mão dele, ele se tornou ali um administrador, certo? E um administrador administrando bastante dinheiro, né? E uma casa grande, servos e tudo mais. Ou seja, ele aprendeu da aristocracia ali da região, boas maneiras e tudo mais. Agora ele vai para a prisão. Mais 7 anos de curso ali, né? Ali ele lidou com o pessoal já do baixo escalão. Mas creio que ali ele viu a parte militar também. Como funcionava ali você ser duro, quem sabe com aqueles prisioneiros. E finalmente chega um momento em que aparecem 2 personagens, um copeiro e um padeiro, que faziam parte da corte do faraó. E essas pessoas parece que cometeram alguma coisa errada, porque para estar preso, né, boa coisa não fizeram, né? Não se sabe exatamente, nesse momento, o que eles haviam feito. O José possivelmente tinha uma ideia, mas não sei se sabia por que eles estavam ali. E esse copeiro e esse padeiro agora têm sonhos. Olha aí, né, os sonhos de novo, né, pastor Edson? Menciona um pouco essa história aí. Aqui é outro fator muito curioso da história de José, é que mesmo ele tendo descido de posição, né, no caso se tornando prisioneiro, ele é novamente bem sucedido agora onde ele está, e o carcereiro-chefe confia em José, e José é basicamente aquele que toma conta, né, do cárcere para o carcereiro, ajuda ali, é um imediato ali. E aí então ele encontra com o copeiro e com o padeiro. Aí os dois têm um sonho, basicamente na mesma noite, é a mesma ideia do sonho, e aí o padeiro tem o sonho dos cestos de pão, e vem então um pássaro e come. E José interpreta o sonho e diz, olha, você vai ser chamado para o palácio, mas você vai ser condenado e vai morrer. E para o copeiro, mesma ideia do sonho, o copeiro volta a servir ao rei. José diz, você vai voltar para o palácio, e você vai viver bem lá, lembre-se de mim quando você voltar e fale de mim ao faraó. Ele tenta resolver a situação dele. Também, né? Aqui é interessante, esse é um fator curioso que alguns comentaristas colocam, José como um tipo né, do Messias, de um tipo de Jesus. Por quê? Porque José é vendido. José é acusado injustamente pela esposa de Potifar. E José desce ao cárcere, desce à prisão, como Jesus desce à sepultura. E de lá ele retorna para ser o grande comandante, o grande governador, né? Então, às vezes as pessoas fazem essa tipologia e nós não encontramos pecado de José. Por isso existe essa tipologia aí com Messias. Então, José tem esse dom de interpretar sonhos. E aonde quer que ele ia, as pessoas viam nele o Espírito de Deus, né? Agora é impressionante, realmente é uma descida vertiginosa, né? Desceu para procurar os irmãos, eles jogaram dentro do poço, desceu para o fundo do poço, venderam, desceu para o Egito, se tornou um escravo, agora desce para o fundo da prisão. Mas nós vamos ver que tem saída, viu? Ainda não é o fundo do poço, já era, ele agora vai subir. Bom, chegamos ao momento em que é hora de subir, afinal de contas o José, coitadinho dele, já sofreu muito, né? Como é que ocorreu essa libertação de José, pastor André? José agora havia tentado sair de uma maneira que ele achava que era uma oportunidade que Deus até estava dando para ele. Sim. Mas não deu muito certo. Infelizmente, ele ficou lá ainda mais um tempo. E ele aguarda e sofre. E a Bíblia não fala muito sobre esse tempo de espera. Sim. Mas eu imagino que ele deve ter sofrido bastante.
Mas agora o foco vai para outro lugar. Agora vai para o homem mais importante daquele país. E ele tem sonhos. E são sonhos estranhos que perturbaram o coração daquele faraó. E ele quer entender esses sonhos. Ele sabe que algum significado tem, mas ele não encontra uma resposta satisfatória. E agora, com o copeiro que é tão próximo dele, eu imagino que ele deve ter comentado que não dormi bem essa noite, sim, alguma coisa desse tipo. E ele diz, olha, eu conto a história, e o copeiro agora, pelo poder do Espírito Santo, lembra de José. Ele diz, olha, eu conheço um rapaz. Eu conheço um rapaz que quando eu estava, e era uma coisa que ele não gostava de lembrar, ele estava se arriscando em cair em desgraça perante o faraó de novo, lembrando daquela antiga história, porque trazia associações negativas, mas mesmo assim ele se arrisca. Ele diz, lá quando eu estive na prisão, eu conheci um rapaz e ele tinha o Espírito de Deus nele. E ele tinha um espírito para interpretar sonhos. E valeria a pena, de repente, consultar esse rapaz. Eu acho maravilhoso como Deus age. E Deus, ele pode agir da mesma forma em nossas vidas também. Ele aproveita aquilo que a gente acha tão pequeno, ou já perdemos as esperanças, e nos traz agora de volta para servirmos a Ele de forma grandiosa, não pelo nosso poder, mas pelo poder dEle, para que todo mundo saiba que o Deus de Israel é Senhor. Então acho lindo esse trecho. E agora o copeiro consegue convencer o faraó. E José é levado perante o faraó. Ele conta a história das vacas, que nós devemos ter estudado aqui, as vacas. Sim. Nós temos aí as vaquinhas magras saindo do Nilo. Nilo era um lugar de abundância. Como que umas vacas magras saíram de lá? É uma coisa preocupante. Eu acho que o rei se preocupou. Especialmente porque o Nilo era como se fosse um deus para o povo egípcio, né? E aí ele dava tudo, e agora vai dar vacas magras, né? E também o sonho era assim tão importante que veio em dose dupla, né? Também havia umas espigas magrinhas que devoravam as espigas mais gordas, mas não ficavam fortes. E agora, eu imagino José na prisão, alguém chega, ele está lá desanimado, puxa, falei com aquele copeiro, mas que sujeito sem vergonha, né? Não pegou e sem caráter. Eu peguei e falei para ele, olha, contei o sonho, falei para ele se lembrar de mim, ele não se lembrou de mim. Acho que não tem jeito, o resto da minha vida é passar aqui. E aí chega alguém e fala assim, olha, e começa a dar um banho nele e barbear, falando, o que está acontecendo? Será que é preparação para a execução, né? Porque ele não esperava muita coisa mais. Mas não, o faraó quer ver você. Não sei se ele esperava que era um sonho, não. Mas quando o faraó conta, ele percebe que ali tem a mão de Deus. E agora é impressionante que quando ele fala do sonho e o faraó entusiasmado com aquilo, ele dá uma sugestão ao faraó. Bom, eu não sei se essa sugestão, ele pensou assim, quem sabe, né, o faraó possa me escolher, né? Não sei, mas ele deu uma sugestão, falou, olha, o senhor precisa arrumar aí, porque isso o faraó não tinha pedido, né? Me deu uma sugestão como resolver o problema. E ele, pastor Edson, pegou e deu ali uma dica para o faraó, mesmo sem ser pedido. Quando José é introduzido na presença do faraó e ele começa então a interpretar, o faraó conta, ele interpreta o sonho. É interessante porque José começa dizendo, olha, quem está interpretando esse sonho não sou eu. Sim. É o Deus do céu. Então eu vou dizer o sonho, mas não sou eu que estou dizendo, rei. E aí novamente José se coloca nas mãos de Deus, como a gente já disse aqui, e é utilizado por ele, e aí Deus então dá sabedoria, para ele dar o conselho para o rei. Rei, construa celeiro, se prepare, agora junte as coisas para o tempo nesses 7 anos de fartura, junte as coisas para os 7 anos de seca. Interessante porque aqui José é o paradigma do justo. O nosso paradigma. Por quê? Muitas vezes a gente faz o bem para as pessoas, só o bem. A gente ajuda as pessoas, às vezes a gente faz coisas que as pessoas nem sabem que a gente está fazendo, como no caso de José com a esposa de Potifar, né? José foi justo mesmo sem Potifar saber. Sim. E a gente faz o bem, e que a gente ganha em troca? Nada. Tudo dá errado. As pessoas não gostam da gente, as pessoas julgam a gente, colocam a gente de lado, a gente fala, mas por que eu só faço bem? E às vezes a gente tem essa tendência de achar que o bem não é bom. Fazer o bem nem sempre é bom. Mas aqui José ele continua sistematicamente fazendo bem. O que podia ter acontecido aqui?
José podia ter interpretado o sonho do faraó e ter voltado para a prisão. Sim, exatamente. Mas José, sistematicamente, ele coloca a servir a Deus acima de todas as coisas. Não importa quão mal as coisas vão, as coisas aconteçam, bem errado, eu continuo sendo fiel. Eu continuo tendo temor de Deus. Essa fé obediente. Mesmo que eu faça o bem e não receba nada em troca, um dia Deus vai me recompensar. Amém. E é impressionante como foi uma bênção ali para o Egito, né? Ter José como o governador. Mas ele não esperava, talvez ele esperasse que fosse libertado, mas jamais, eu imagino, pastor André, que ele esperava se tornar o segundo no reino. O pulo é muito grande, você sai da cadeia hoje e amanhã você é vice-presidente. É impressionante, realmente essa diferença, e Deus o preparou para isso. Só que o fim de José não era somente este. O mais importante é que José caminhava com Deus todos os dias. E como resultado ele pôde ser utilizado por Deus para coisas grandiosas. Mas ele foi fiel no pouco. Foi fiel naquilo que ninguém vê, até naquilo que a Bíblia não narra. Ele foi fiel, ele foi justo. E eu gostei muito do que o pastor Edson falou aqui. De fato, no final, Deus deixa muito claro quem é justo e quem não é. E aqueles que querem a bênção de Deus vão se aproximar do justo. Através do justo, todos serão abençoados, vão procurá-lo. Não porque ele é bom, mas porque ele dá toda a glória a Deus. E eles entendem que, de fato, é o Espírito de Deus. E aqui o faraó, ele fala isso aqui em Gênesis 41, no verso 38 e 39. Aqui eu acho lindo, um privilégio tremendo que ele teve para testemunhar e para divulgar o verdadeiro Deus naquele momento. Ele diz aqui, disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Aqui de novo, repete a expressão, Espírito de Deus, o tempo inteiro, mesmo na prisão, é Espírito de Deus, agora também de novo. Ele reconhece que há o Espírito de Deus em José. E diz aqui, depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. É muito similar à situação com Potifar. Sim, sim, sim. É muito similar. E agora ele é o segundo homem do reino, administra não somente o reino, mas a casa do próprio faraó. Impressionante o que Deus faz com aquele que é fiel até o fim. Queria chamar a atenção de duas coisas aí. A primeira delas é o seguinte: lá em Potifar, ele tinha os bens de Potifar na sua mão. E ele administrou. E pelo jeito foi muito fiel, não deve ter mexido em nada do patrão. Então por isso que o patrão colocou tudo nas mãos dele. Segundo, ele não tinha esposa, nem uma mulher. E a mulher do patrão quis ser a sua amante, vamos dizer assim, mas ele sabia que isso era errado e viveu sem esposa naquele período. 7 anos na juventude, depois mais 7 anos ali, ainda na juventude também, mas 14 anos sem uma companheira, sem uma namorada, e na prisão pior ainda, né? E agora com o faraó ele ganha as duas coisas, né? Ele ganha dinheiro, porque ele se torna o vice-governador, tudo é teu aí, entendeu? Pode administrar como você quer. Então de uma hora para outra ele tem uma roupa real, né? Melhor do que a capa que ele tinha, ele tem dinheiro, está tudo na mão dele, e ganha uma esposa real, né? Que eu imagino que pela descrição era uma sacerdotisa ali e tal, devia ser uma mulher bonita, né? Um fator curioso que a tradição judaica coloca que a esposa que ele ganha é a filha de Potifar. Ah, é? Que é uma maneira de ele ser recompensado por ter sido acusado injustamente. Então esse é um fator curioso aí, os rabinos antigos colocam isso daí. Legal. A esposa que ele ganha é a filha de Potifar. Agora uma coisa assim interessante da situação que o pastor André estava falando, né, das pessoas verem o Espírito de Deus, né? E a gente fica pensando muitas vezes, dependendo do lugar onde a gente está, que a gente não tem como testemunhar. Né? Mas aqui onde eu estou, aqui não adianta falar, aqui não adianta, que ninguém vai escutar, né? José testemunha quando ele está bem, quando ele está mal. José testemunha para o faraó, mas testemunha para o carcereiro. Ou seja, onde quer que José vá, não importa onde ele esteja, José testemunha. As pessoas veem José o Espírito de Deus.
Então, às vezes, isso não é desculpa. Onde quer que você esteja, o que você esteja fazendo, você tem uma possibilidade de testemunhar. As pessoas podem ver em você o Espírito de Deus. Depende de você se colocar na mão dele e se relacionar com ele. Essa é a coisa mais bonita aqui da história de José. Muito bem, nosso tempo está chegando já ao final, mas eu gostaria ainda, pastor André, que o senhor extraísse dessa lição aí em 1 minuto, 1 minuto e meio, o que a gente poderia colocar como lição para nós, nos dias de hoje? Eu volto agora a tocar naquele assunto que eu acredito ser, pelo menos tocou mais no meu coração, que foi a questão do grande conflito. Existe uma guerra muito real acontecendo e a história de José deixa isso muito claro. E é uma guerra injusta para aquele que não está com Deus. José veio de uma família desestruturada, ele não tinha culpa nenhuma disso. Ele já nasceu numa situação injusta. Foi fruto de uma convivência extremamente difícil entre pai, mãe, irmãos e tudo mais. Mesmo assim, isso não o impediu de se colocar ao lado de Deus. Mesmo não tendo sido perfeito, ele gostou, como o pastor Edson falou, da situação de ser o filho preferido. Mas ele se colocou ao lado de Deus, e uma vez que ele se colocou ao lado de Deus, ele ficou com Deus. Ele se tornou soldado do Senhor. E o inimigo, tentando envergonhá-lo, acusá-lo, tentando tirar as possibilidades que ele tinha na esfera na qual ele estava, não conseguiu. E Deus, ele aproveita todas as oportunidades que o diabo usa para nos fortalecer. Deus é especialista em criar oportunidades em momentos de dificuldade. E eu acredito que, para mim, pessoalmente, eu vejo em José uma inspiração, uma motivação para continuar sendo fiel. Não porque eu quero ser agora depois o governador, não porque eu quero ter riquezas, mas porque ele teve uma vida de paz com Deus em meio às dificuldades e, portanto, foi vitorioso. Eu creio que realmente vale a pena servir ao Senhor em todas as circunstâncias. Vale a pena nós estarmos ao lado de Deus e Ele vai agir poderosamente em nós. Eu me lembro daquele texto da Bíblia que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e o servem, né? Então, na realidade, na vida de José isso aconteceu. Pastor Edson Nunes Júnior, né? Por favor, tire aí uma lição para nós dessa história tão bonita de José, que vai continuar na semana que vem, a gente vai continuar estudando mais um pedacinho da história, mais do que já vimos hoje. Um fator muito curioso aqui na história de José são os altos e baixos. Como José está bem em uma oportunidade, está mal em outra. E depois de José aqui, vem o Êxodo, né? A história do Êxodo e a Páscoa, e na tradição judaica, a vida é comparada a um ovo, né? Porque ele não para em pé. Então, essa é a aplicação para a nossa vida, nosso dia a dia. Hoje, quem sabe, as coisas não estão dando certo. Hoje, quem sabe, você fez o bem e não recebeu nada em troca. Hoje, quem sabe, tudo que você pensou, nada aconteceu. Mas calma, Deus tem um plano. Amém. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Esses altos e baixos fazem parte da nossa vida. E Deus sabe o momento exato de transformar a maldição ou os problemas em grandes bênçãos. Então, que Deus abençoe a todos nós e que possamos saber exatamente confiar em Deus e testemunhar a seu favor.